Muito boa noite a todo mundo. Nós hoje temos o assunto desse nosso webinar, dessa noite, é o inglês como língua da ciência. Quem deseja seguir carreira na ciência precisa dominar ou ter conhecimentos bastante razoáveis do idioma inglês. Ou ele enfrentará sérios obstáculos, como nós sabemos. Na academia, é o idioma universal e ele permite que pesquisadores de qualquer parte do mundo possam entrar em contato e se comunicar entre si e trocar opiniões, ideias e, sobretudo, divulgar aquilo que estão descobrindo, aquilo que estão estudando. Sobre esse tema, a nossa palestrante, a professora doutora Vanessa Carvalho, da Unicamp, vai conversar conosco e esclarecer um pouco mais esse assunto. Professora Vanessa, à sua disposição. Muito boa noite a todos, agradeço a apresentação do professor Mário, agradeço a presença das professoras Maria Ângela Tardelli, professora Maria José Carmona também, além de todos os integrantes, né, os panelistas e os attendees. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu já vou compartilhar minha tela, share screen. Todos veem? Sim. Minha tela? Sim. Ok. Bom, vamos dar início, então, ao webinar de hoje da BIJAM, né, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e a nossa querida Brazilian Journal of Anesthesiology. E o tema que me foi proposto foi English as the Language of Science. Eu sou a professora Vanessa, da Unicamp, para quem não me conhece. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e eu gostaria de fazer um acknowledgement para a professora doutora Maria José Carmona, a nossa atual editor-in-chief, e a professora doutora Angélica Braga, professora titular do Departamento de Anestesiologia da Unicamp, que foram pessoas que me introduziram e me estimulam cada vez mais na pesquisa científica do Brasil e do mundo. Bom, eu começo então com o índice, com dados históricos sobre o porquê da língua inglesa ter se tornado a língua da ciência. Eu apresento papers que corroboram o fato da língua inglesa como a linguagem da ciência, dou exemplos de bancos de dados em língua inglesa e plurilingualismo, dou uns tips and tricks na escrita científica, tanto nos manuscritos no INRAD, né, introdução, método, resultado e discussão, como também uns tips para escrever cover letter e exemplos de projeção científica internacional, além também das conclusões. E eu começo com o paper The Dominance of English in International Scientific Periodical Literature and the Future of Language Use in Science. Esse foi um artigo muito interessante, e o the best de todos, digamos assim, de um professor da Universidade do México, em que ele cita que antigamente, né, mais ou menos século XIX e o século XX, as línguas dos congressos eram basicamente o francês, o inglês, o alemão e, pasmem, até o russo. E isso há 5 décadas atrás, mais ou menos. E essa Associação Internacional de Linguagem, ela foi criada em 1964 e ela estimulou, na verdade, nessa época, o plurilingualismo. Porém, acima, né, a partir de 2006, foi definido que todos os artigos deveriam ser escritos em inglês. E eu vou mostrar por quê. Bom, de acordo com os dados históricos, né, desde The Swank, onde publicou em 93 e 2001, onde foi designado um modelo hierárquico de sistema mundial global como a língua das galáxias, digamos assim. O inglês seria a língua dominante globalmente, seria um modelo hipercentral, hypercentral, language of the world. Num segundo nível, seriam as línguas, digamos, supercentrais, as línguas dentre o francês,
o espanhol, o russo, o chinês, o japonês, o árabe e até o alemão e a língua inglesa, que seriam línguas de ex-colônias, de países que seriam faladas em mais de um país, seria um segundo nível. E num terceiro nível, seria ocupado por línguas centrais, digamos assim, com pouquíssima significância mundial a nível científico. E a grande maioria, foi uma coisa até que me chamou a atenção, mais ou menos 98%, pertenceriam a dialetos, né? Que também, no mundo inteiro, também não se tornariam, claro, línguas científicas, digamos assim. Seriam as línguas faladas, dialetos indígenas, né? E outros por aí em diante. E o porquê do inglês ter se tornado a língua dominante na ciência? Bom, nós sabemos que até o final da Primeira Grande Guerra Mundial, o inglês ele pertencia a um pequeno grupo de línguas internacionais. Agora, o mais tardar, durante já a Segunda Guerra Mundial, o inglês aí já adquiriu um novo status, né? Ele se tornou a linguagem, né, a língua da comunicação entre comunidades, né, de línguas estrangeiras diferentes, se tornou também um modelo dominante por alterações socioeconômicas, por também ter tido uma grande influência e projeção após a Segunda Guerra Mundial. E, falando em 97, né, do Crystals, o modelo do Crystals, ele propôs um bilingualismo, digamos assim, um modelo bilíngue, que, na verdade, as pessoas, de uma maneira geral, falariam, se comunicariam e escreveriam na sua língua mãe, na sua mother language, só que necessariamente precisaria aprender e tornar um novo skill a proficiência da língua inglesa, principalmente no nível científico. Então, por conta disso, né, portanto, o inglês se tornou a língua dominante na história. Temos publicações de Walter, em 96, mantendo, né, na época, no Ocidente, para as articulações de ciências e comunicação, desde a época dos sumérios, né, os gregos, o árabe e o latim, foram civilizações, né, foram populações extremamente importantes. Isso, os sumérios, 2.600 anos antes de Cristo, né, os gregos na sequência, o árabe também na sequência, e o latim também teve uma grande importância na nossa história científica. Bom, a modernidade já constituiu uma exceção, já que apresentou outras línguas que também dominavam a ciência, como exemplo, o francês, o inglês e, um pouquinho mais tarde, o alemão, que gradualmente substituíram o latim, né? E em 2001, também já nessa época, observaram a idealização de uma língua hegemônica, digamos assim, uma língua principal, inviabilizando outras línguas na questão científica, né? Então, as ciências modernas se desenvolveram ainda no plurilingualismo. No século XV, ainda continuou a popularização do conhecimento científico europeu, desenvolvido no francês, no inglês, no alemão, italiano e russo, né, diante da linguagem científica. No início do século XX, 3 línguas se sobressaíram: inglês, francês e alemão. Tiveram a sua posição central na história da ciência. Sendo que até um fato importante, na época, século XX, ali meados, ninguém poderia publicar ou se comunicar cientificamente falando em outra língua que não fosse o alemão. Então, tanto na área da medicina, da biologia e da química, você tinha que se expressar, escrever, publicar, tudo em alemão, tanto seus achados científicos nos jornais alemães. Já um fato importante também, interessante, as ciências políticas e as leis, elas constituíram nessa época, basicamente, com o domínio da língua francesa. É um fato bastante relevante também. E o inglês, na época, ele dominou a política econômica e a geologia, né?
Durante o século XX, né, no mais tardar, no finalzinho, esse equilíbrio mudou. Teve aí um imbalance entre essas línguas, né, faladas na ciência, justamente por fatores socioeconômicos e políticos, já descritos por mim, e nós vivenciamos, então, o aumento, a projeção dos Estados Unidos como um dominante poder econômico, político, mundial. E esse processo foi realmente acelerado após as duas grandes guerras mundiais, e hoje os Estados Unidos ele se constitui um importante fator, né, fazendo com que o inglês fosse uma língua dominante na comunidade científica. E aqui nós vemos nesse gráfico ainda desse artigo do Dr. Hamel, que olha, 1880, tinha ainda o inglês ainda estava ali muito próximo das três línguas, né? Seria o inglês, o francês e o alemão. Mais ou menos, olha, 1890 teve uma subida abrupta da língua alemã. Nós vemos aqui. E uma diminuição, né, na fluência, na ciência da língua francesa, né, automaticamente. Só que, após 1920, 1925, 1930, a gente vê um gradual aumento, e aqui um aumento rápido, da língua inglesa se projetando em toda a comunidade científica até os dias de hoje. Isso nas publicações científicas. Nas publicações de ciências naturais, né, linguagem de ciências naturais, nós vimos aqui, em 1980, já uma prevalência da língua inglesa. E as outras mais ou menos ficam próximas, né? A gente vê aqui o russo, imagina, né? O russo, o francês, o alemão e o japonês também prevalecendo nas publicações, mas o inglês sempre ganhando. Nesse gráfico, nas publicações nas ciências humanas, né, em humanas e ciências sociais, nós vemos o inglês também predominando, de 74 a 95, e vemos que as outras três línguas, também, francês, alemão e o espanhol, eles se acompanham mais ou menos, né, mas bem inferior ao inglês. E aqui nós vemos que nas ciências naturais, né, nas linguagens de ciências naturais, o inglês prevaleceu na medicina. Vemos aqui até uma referência ao português, nesse artigo aqui, 0.1, né, adaptado de Amon. E vimos aqui também o inglês também predominando tanto na parte da sociologia, história, filosofia, ciências sociais e humanas, perante as demais. E vemos aqui nas bases de dados, né, da época, 99, né, publicado no Sindoc, que realmente, às vezes, até tem um viés, digamos assim, um bias. Por quê? Nas bases de dados, como naquela época não era definido que já seriam em inglês, a gente vê um predomínio, claro, das citações, né, da procura pelos artigos da população daquela linguagem. Por exemplo, os nativos inglês, mother language em inglês, eles vão sempre procurar nas bases inglesas, certo? Os franceses vão procurar nas bases francesas. Então, a gente vê também um imbalance perante a procura nas bases de dados. E, né, concluindo, sabemos que assim, os relevantes achados científicos eles têm que ser publicados em inglês, né? E, infelizmente, se você não publica em inglês, como até o Dr. Mário já antecipou, a sua pesquisa não vai ser descoberta, não vai ser analisada e, muitas vezes, pode desaparecer. Não vai ser publicada e não vai ser colocada em prática, digamos assim. E a gente interroga, né, as bias, né, o viés por conta do banco de dados da época, justamente por conta do Citation Index, ele faz uma autocitação nas bases de cada língua de uma maneira geral, né, nas suas línguas mães, digamos assim. Até porque quem que seleciona, né, os jornais e quem define o fator de impacto são as citações, né? Então,
como eu falei, generally speaking, os jornais selecionados, eles criam impacto através da sua própria citação num processo de autovalidação, né? E isso corrobora, temos que publicar, ensinar, comunicar, ok? Essa globalização é importante, né, na comunidade científica internacional e, com certeza, obrigando as pessoas a publicar cada vez mais em inglês. E, infelizmente, pequenos, né, grupos selecionados, jornais, outras databases, eles vão ser priorizados, a sua publicação vai ser priorizada em inglês, e se não for publicada em inglês, infelizmente, vai cair no ostracismo. E isso faz com que o quê? Os native writers, né, em inglês, né, os nativos, escritores ingleses e americanos, eles podem digamos, ter uma vantagem perante outros, né, perante nós, por exemplo, latino-americanos, perante outras populações que não têm o inglês como a mother language, né, porque eles vão ter muito mais facilidade em publicar, muito mais rapidez, e and so on. E muitas vezes a gente pode perder grandes joias científicas, grandes descobertas científicas por conta desse fato, né? Porque muitas vezes os researchers, né, os pesquisadores, eles não conseguem publicar em outra língua a não ser a língua mãe. E não vai ter uma projeção mundial. Em 2006, né, como o inglês já estava ali na língua mãe científica, foi determinado que você tinha sempre que ter um outro basic skill, né, que seria basic skill, comparado até a um skill de manejo do computador, né, para você ter essa preponderância e essa projeção científica, digamos assim. E até esse autor, o Gradual 2006, ele fala que, mesmo assim, o inglês ele não vai ser o suficiente. Vai ter uma hora que outra língua vai ter que se sobressair também, porque só a sua língua mãe e o inglês não vão ser suficientes por conta da vasta grandiosidade de publicações eletrônicas científicas, né? Ele cita também a Cielo, né, a Scientific Electronic Library Online, falando com que o Brasil, né, melhorou muito, né, em relação às suas publicações e a projeção da ciência, de cientistas, pesquisadores, por conta da Cielo, da base de dados Cielo. E aqui eu cito algumas bases de dados. A gente tem a Scopus, né, com High Weight Index Calculator, a gente vê 71 milhões de itens aproximadamente. Nós temos o Web of Science, todas em inglês. Tá? Nós temos o nosso querido PubMed, né, que é a base de dados também mais vista e pesquisada, com 30 milhões de itens. Temos o ERIC, que é da educação, a base de dados. Temos o Science Direct, né, também muito importante, 2.500 jornais, 40 mil e-books. Temos esse DOAJ, Directory of Open Access Journals, o GSTOR, também. Temos uma gama extensa de base de dados. E dos latino-americanos e Caribbean Population, a gente tem o LILACS, né, que é diretamente relacionado também à Organização Pan-Americana de Saúde e à World Federation, né, a World Health Organization, também conjuntos com o LILACS. E lembrar que tanto o World Health quanto o OPAS, eles têm publicações e tradução em 4 línguas, né? É o inglês, francês, se não me engano, espanhol e português, tá? Para a nossa realidade também. E aqui a gente entra, até muito interessante também esse artigo, né, da Singapore Medical Journal. Eu quis ser bem eclética nos jornais, você vê, uma coisa bem globalizada a língua inglesa, num autor da Universidade Autônoma do México, esse aqui do Singapore Medical Journal, né? Ele já cita Aristóteles. Ele fala que man, by his nature, needs to know.
Então, assim, não adianta. A gente tem que ter uma segunda língua, que será a língua científica, não tem jeito. Até porque, para a gente passar o conhecimento científico, a gente precisa de uma língua internacional de comunicação. Todos têm que falar a mesma língua, porque senão ninguém se entende e vira uma torre de Babel, ok? Ele fala da comunicação, realizou-se, então, estipulou-se uma língua franca, que é a língua inglesa, que se tornou imperativa e uma International Language of Communication. Né? Para quê? Para a transferência do conhecimento. A gente tem que fazer, né, a translação, né, the translation of research results em políticas, em prática, em ações. Né? E, infelizmente, até o aumento do acesso ao conteúdo científico, ele não acompanhou a implementação das políticas da prática. Ele cita isso nesse artigo da Singapore Medical Journal. Por quê? Porque para a implantação das políticas de saúde, ou que seja, de pesquisas, resultados de pesquisas ideais, há uma grande barreira por condições locais e culturais, porque os indivíduos, eles retêm melhor a informação na sua língua-mãe. Então, muitas vezes, guidelines devem ser traduzidos, né, para ser implementado em determinados países. Muito interessante. Então, aquela coisa, what can be done? Melhorar a proficiência em inglês, ter profissionais especializados, websites, machine translation friendly, digamos assim, tem que ser fácil, né, para todos. Eles falam também, tem uma ajudinha, né, um suporte pelos editores e peer reviews das revistas, se tem um inglês, as pessoas não native speakers, não native writers, ter um pouquinho, né, de paciência, não recusar o manuscrito de cara, e websites em multilingual form. E ele cita, também achei muito interessante, o Brasil, que também teve uma associação grande entre Good English Writing Skills, em parte dos researchers, dos pesquisadores, e um grande número de publicações, ou seja, ele elogia o Brasil falando que melhorou muito os skills, writing skills, e isso fez com que muitos pesquisadores fossem projetados no mercado mundial, no mundo da ciência e da pesquisa, e se tornassem conhecidos pelos seus achados. Aqui, lembrando, isso, lembrei, o PAHO, e tanto o WHO, né, a World Health Organization, o website é publicado em 4 línguas, inglês, espanhol, português e francês, tá? E também ele cita aqui o Cielo, né, The Latin American Database, ele encoraja também a multilingual publication for journals. Então, lembrar que a Cielo também é uma base extremamente importante e a gente tem tanto no inglês quanto no português, ok? E aqui eu entro num outro paper também interessante, citando o que aconteceu na Alemanha. Apesar do autor, foi publicado no Critical Care 2005, e o autor é da Tufts, né, de Boston, e da Grécia, imagina, ele fala sobre a realidade alemã, o que aconteceu na Alemanha, porque eles são também bem nacionalistas, eles sempre publicaram em alemão e divulgaram a língua alemã, só que chegou um momento que eles tiveram também que se adaptar ao inglês, porque não tinha jeito. O inglês se tornou a língua de comunicação científica e eles iriam também ficar para trás se não publicassem em inglês. Tem aqui o Language Fact, né, pressionando os investigadores a publicar seus trabalhos em jornais indexados, né, PubMed, Index Médicos, porque tem que ser em inglês. E aqui nós vemos que, com o decorrer dos anos, né, os abstracts apresentados em conferências alemães, eles tiveram também um grande aumento da publicação inglesa, não só alemã, o que é bem importante para o país, né? Unificando a língua inglesa e globalizando as pesquisas. Aí aqui eu já entro na área dos tips and tricks, né? Que a gente, né, o que interessa também bastante para a gente são os manuscritos, né? Quando a gente vai aplicar
né, o manuscrito para uma determinada revista científica, é claro que sempre, sempre, sempre tem que se ler, todos têm que ler as regras da revista, os guidelines da revista, como deve ser a publicação na revista que você está aplicando o seu manuscrito, porque todos têm alguma diferença. Eles não são iguais. As revistas não são iguais. Então, deve-se prestar muita atenção nas regras de cada revista. E esse artigo, esse autor, o Mudrak, ele se refere bastante a isso. Ele fala que o título, né, é de extrema importância. Em alguns jornais não há necessidade de ser uma frase completa, mas caso seja, você tem que manter o tempo verbal no simple present tense, com a conclusão que o artigo apresenta. Muito interessante esse fato. Já a introdução, né, naquele sistema INRED, na introdução pode incluir vários tempos verbais, porque você tem um contexto diferente para cada ideia. Inicialmente, você tem que, né, que é atualmente grandemente aceitado, né, é o present tense. Então, é o presente simples é o mais apropriado. Então, você tem que usar o presente porque significa e reflete um acontecimento que está sendo realizado no momento, naquele momento, e você quer apresentar esse fato. Só que muitas introduções, né, também é fato, elas se referem a estudos prévios. E daí, quando você se refere a estudos prévios, você deve usar o present perfect tense, né? Como exemplo, aquele have shown, has been shown. Então, tem muito cuidado com isso. Por exemplo, demonstrates that action occurred in the past, but still applies in the present. Ou seja, aconteceu no passado, mas ainda está acontecendo no presente. Tem como exemplo, Johnson et al. Have shown that Gen X is part of an operon. Foi feito no passado, mas o resultado ainda é válido. Isso é muito importante. Ainda na introdução, você pode usar o present tense com resultado específico, por exemplo, o seu resultado, a figura, ou um paper. These results, the results of their study indicate that the drug is highly effective. Prestar bem atenção, tá? No present tense. Agora, quando você se refere ao método usado, e na previous paper, você tem que usar o past tense. Past tense is the best, ok? E por quê? Porque aqueles resultados não são considerados mais. Quando você vai se posicionar e colocar o gap da literatura, né? O porquê na introdução de você estar fazendo aquela pesquisa. Então, você tem que citar eventos passados, pesquisas passadas, mas que não fazem parte agora da aplicação usual. E você também pode combinar as sentenças, né, digamos assim. Robert Corby suggested, está no passado, that DNA contained 3 helices, but subsequent word has proved present perfect. The existence of a double helix structure. Então, prestar bastante atenção nisso. São dicas, né? Já no method section, você tem que usar o past tense, porque você está apresentando os resultados que você teve no seu estudo, certo? Foi feito durante o curso do seu estudo. Então, we tested independently derived cultures for resistance to blá, blá, blá. Uma ação que ocorreu no passado. Antes da outra, né? Quando uma ação ocorreu no passado antes da outra, você pode usar o past perfect tense, indicando que uma ação foi feita anteriormente àquela outra que você quer se expressar, né? Então, você usa aquele had, né, with the past participle, typically the ed or em. Como exemplo, patients who had elected past perfect to undergo surgery completed past questionnaires. Em alguns casos, né, mais raros, você pode associar vários tempos verbais, né, ou fazer o past progressive. While patients were preparing for surgery, nurses collected passado, baseline samples. Você pode usar também, a gente fala o gerúndio, né? Já nos resultados, né, como eu falei, você usa da preferência pelo past tense. Sometimes, present tense também pode ser utilizado. Por exemplo,
Our results demonstrate that magnesium is essential for enzymatic function. Figure 1 shows our fluorescence data. In this study, we report, present tense, the discovery of a new species of frog. Então, prestar bastante atenção nesses fatos. E na discussão é um mix, né, uma miscelânea do que já foi, dessas regrinhas, né, dessas dicas que eu já falei anteriormente, né? Você pode usar tanto past tense, present tense, e importante, o present tense sempre para apresentar as conclusões. We conclude that gene X is dispensable for ornithine synthesis. Então, conclusão sempre no present tense, ou se você quer direcionar para pesquisas futuras serão necessárias para, aí você usa o futuro. Ok? No abstract também, da mesma forma, você segue a sequência do in red, né? E deve ter muito cuidado com plagiarismo, e sempre ter cuidado, na Bijan a gente tem o authenticate, né? E procurar sempre parafrasear um outro autor, e não copiar a sentença que o outro autor escreveu, porque isso cai no plágio, ok? Mesmo que você seja o autor dos seus trabalhos, você está escrevendo, você usa sempre aquela sentença, você cai no plagiarismo também. Tem muito cuidado. Agora, uma coisa muito importante, a gente não dá muita importância para esse fato, né, para esse tempo, mas a cover letter, assim como o título, é de extrema importância, porque muitas vezes é a primeira... Bom, acho que na grande maioria das vezes, vocês, os editores em chief, né, os passados e presentes, me corrijam se eu estiver errado. É o que ele lê primeiro. Dali, né, os editores que têm milhões de artigos para avaliar e para enviar para os associate editors e peer reviews, ali já é um funil na cover letter. Uma cover letter mal escrita já encerrou a aplicação do seu manuscrito. Ele pode ser recusado ali. Um título ruim e uma cover letter mal escrita. São as primeiras partes do manuscrito que o editor irá ler. E eu tenho, assim, dicas que foram, na verdade, eu aprendi, né? Eu fiz um mix e resumi que eu aprendi no PPCR, no Principles and Practice of Clinical Research, e que elas traduzem o seguinte: a cover letter ela tem que ser de uma página, no máximo. E você tem que fazer tudo para que ela fique em uma página, correto? Ela tem que dar aquele overview, né? Aquele en passant rápido e extenso do seu trabalho, do que você estudou, de como você estudou, da importância, por que a sua pesquisa é importante, o que você achou, né? Quais foram os seus achados, as implicações desses achados, e etc. Você tem que resumir. Summarize the whole thing, digamos assim, e contar uma boa história, né? Curta, mas uma boa história que convença, né, o editor-in-chief. Tem que ter aquela clareza, o porquê de ter tido aquele estudo, o porquê de estudar determinado tema, e os seus achados, o porquê dos achados relevantes, né? Porque o manuscrito ele é bom para aquela revista, né? Que ele se encaixa, por que ele se encaixa na revista que você está aplicando, né? Para um jornal particular. Então, assim, tem que ter tudo isso, levar tudo isso em consideração. E lembrar sempre que a cover letter é a sua oportunidade em falar para o editor até alguma coisa que não vai estar escrita no seu manuscrito, né? E os resultados são muito importantes, porque for an upcoming conference, você apresentou ou vai apresentar alguns dados em conferências e etc. Em algumas revistas também, as regras, né, fazem com que você consiga sugerir
determinados revisores, né? Mas você até pode sugerir, é importante que você sugira, é importante também que você sugira quem você não quer para ser revisor da sua revista, mas não espere que os editores irão te escutar completamente. Eles podem pegar aquele revisor que você não quer. Eles é que vão decidir, ok? E essa cover letter e o draft, né, o desenho do seu manuscrito, não corra. Não corra, não envie de qualquer jeito. Tudo isso vai ser analisado. A pressa é inimiga da perfeição. Então, assim, faça o desenho, pegue feedbacks, revise, revise, revise. Tenha certeza de que a gramática está correta. Envie para algum tradutor especializado, né? Envie para determinados... nós temos a parte da tradução juramentada. Uma tradução, tem vários websites de tradução de material em inglês. Então, não tenha pressa. Faça com que o seu manuscrito esteja perfeito, porque mesmo assim haverá algumas imperfeições também, que todos os editores associados, principalmente o editor-in-chief, também repara. Tá? Lembrar que a primeira coisa, a cover letter, a primeira coisa que os editores vão ler, olhar, e se você entrega um trabalho ruim, uma cover letter ruim, ali já vai ser uma impressão ruim que vai prejudicar bastante a avaliação do seu manuscrito, né? E nunca deixe isso acontecer. Importante. E be sure, né? Esteja sempre atento e confiante e certo de que o seu manuscrito foi realizado de acordo com as normas das instruções aos autores do determinado jornal. Lembrar do estereótipo, né? Do INRED, Introduction, Method, Results, Discussion. A introdução é um argumento dedutivo. O resultado de discussão é o indutivo, né? Então, lembrar disso, que tem sempre, olha, se a introdução tem um incentivo, aquele clímax, a resolução, por que foi realizada aquela pesquisa, o que você achou, por que foi importante, no método, o que você fez, né? Como você fez, e o que você achou nos resultados, né? E what does it really mean? What does it all add up? Né? Can I trust the findings? Isso é muito importante também, a gente pode acreditar nos resultados, nos achados, e elas podem ser com validação externa, generalizable, digamos assim, e o que deve ser feito agora ou depois. E lembrar sempre que os cientistas são escritores, né? Nós temos que escrever, nós temos que abrir nosso leque e liberar e share our work, né, para o mundo. Estamos aí para isso. Não adianta a gente guardar os nossos achados. O mundo científico está aí para saber e a pesquisa está para ser realizada, multiplicada e aplicada, né, para o bem dos nossos pacientes, né? Sem falar que, para você avançar na carreira, o Dr. Mário já comentou antes, você tem que escrever, você tem que ter esse skill, você tem que se comunicar, né? Como que você vai frequentar congressos, conferências internacionais, como que você vai share your experience in another language, in another country? Você tem inglês, então você tem que ser o proof English, né? Não tem jeito. Aqui eu mostro alguns eventos, né? Desde que eu entrei para a universidade, eu estou como docente há 4 anos e meio, mais ou menos, e não adianta. Para você ter projeção, você só vai ter projeção se você sabe a língua inglesa, né? Se você quer apresentar um trabalho numa conferência, num congresso, você tem que falar inglês. Se você quer fazer o EDAIC, ter novos títulos, né, da sociedade europeia, sociedade americana, você tem que saber o inglês. Apresentação de trabalho, se você quer divulgar o seu conhecimento, levar seus residentes, você tem que saber o inglês. Se você tem os seus trabalhos publicados na base de dados do PubMed, é tudo em inglês. Não tem jeito,
você está liberando, você está mostrando, você está compartilhando sua pesquisa. E até mesmo esse ano, se eu fui lecturer no ASA 2021, com certeza foi por causa do meu inglês, né? E, assim, sem a língua inglesa, como que a gente vai liberar e transferir a nossa experiência, as nossas pesquisas? Não tem como. Provavelmente eu não seria nem Associate Editor da Bijan, né? E concluindo, a língua inglesa, com certeza, é a língua da ciência e vai continuar sendo por muito tempo, né? Já vimos isso. E, as God said, né? A man who is ignorant of foreign languages is also ignorant of his own. Então, tenham isso em mente. E eu agradeço o tempo de vocês, a participação de todos, e I'm all yours for questions. E eu encerro aqui minha apresentação. Muito obrigada, boa noite. Professor Mário? Ok, muito obrigado. Excelente explanação. Estão me escutando? Alô? Sim? Tá. Sim, sim. Então tá ok. Parabenizar a professora doutora Vanessa pela excelente explanação e, sobretudo, os esclarecimentos que nos prestou, que são realmente pontos importantes. Professora Vanessa, se você permite, eu teria um comentário, uma pergunta, na verdade, a fazer, acrescentando um corolário dessa pergunta. O que a senhora vê ou interpreta as críticas que a adoção do inglês criou uma ditadura da língua, e alguns chegam a chamar de imperialismo científico, e com isso nós temos uma porcentagem muito pequena, por exemplo, de trabalhos em português, porque os autores brasileiros ou latinos preferem publicar, obviamente, em inglês, pelas razões que a senhora muito bem explanou. Mas existem os críticos ferozes a isso, achando que o inglês, que essa adoção tornou uma ditadura da língua, e alguns chegam a chamar de imperialismo científico, essa adoção da língua inglesa, que hoje o mundo inteiro publica em inglês. E um corolário dessa minha observação, Vanessa, se você permitir, eu gostaria de ouvir a tua opinião também, o que é que tu acha da pressão, em virtude disso, que a gente sofre, de que se deveria criar uma massa crítica, sobretudo entre os jovens, com a publicação dos trabalhos na língua nativa, em português, por exemplo, já que a produção científica está sendo feita dentro do país, e que isso seria mais importante se formar, então, essa massa crítica e publicar só na língua nativa. Eu, particularmente, não penso assim, mas eu gostaria de ouvir a tua opinião, que você é autoridade do assunto. Na verdade, assim, realmente existe, né? Existem os críticos e existe realmente o imperialismo inglês, digamos assim, da língua inglesa, né? A gente tem tanto a parte americana quanto a parte do English, né? Do British English, mas não tem jeito. Eu acho até que pode se formar uma massa crítica, as revistas na sua língua mãe, elas têm que ser obrigatoriamente traduzidas e tem que ser liberadas para a língua inglesa, não adianta, porque senão não vai ter a citação, ela não vai ser compartilhada e outras pessoas do mundo inteiro não vão avaliar o seu trabalho, sua pesquisa, você não vai ser reconhecido. Então, infelizmente, assim, sabemos, somos, né, nacionalistas, and so on, só que o mundo científico é assim. Isso são dados históricos. Então, são coisas assim que têm que ser mudadas desde o século XIX, que a gente vê, né, paulatinamente o aumento, né, e o poder da potência da língua inglesa, não adianta. Então, se a gente quer ter uma projeção internacional, não tem jeito. A língua inglesa é a língua dominante.
Infelizmente, as outras línguas ficam para trás em determinadas questões científicas. Mas, assim, sou a favor, como é na Abidjan, que os artigos são publicados em português e em inglês e indexada no PubMed e cada vez mais aumentando o seu fator de impacto. Acho que a Não sei se professora... foi bloqueada, acho que ele caiu. Bem, sim, eu quero parabenizar a Vanessa pela excelente apresentação, Vanessa, e acho que, mais que tudo, mais do que contribuir para Abidjan e contribuir para enfatizar a importância da língua inglesa, você nos deu uma aula de história, né? Isso, para mim, é uma aula de como chegamos ao inglês como língua da ciência, lembrando que esse é uma situação contemporânea. No passado não foi assim e no futuro não será assim. Mas eu tenho certeza que dificilmente o português nunca foi a língua universal da ciência e dificilmente o será no futuro. Mas não é impossível. Nada impede que o Brasil assuma, num futuro remoto, um protagonismo científico que coloque o português, que é falado por um número razoável de pessoas no mundo, possa assumir um protagonismo. Isso não é impossível, mas acho muito difícil. O professor Mário Conceição retornou, e, professor Mário, eu estava comentando que, parabenizando a Vanessa pela aula de história que ela deu, justificando como o inglês se tornou a língua da ciência. Ele não era a língua da ciência e talvez no futuro ele não seja a língua da ciência, mas neste momento ele é a língua da ciência e de que dificilmente o português venha a ser, mas não é impossível que algum dia o português possa ser. Mas, olhando historicamente também, hoje acredita-se ser mais provável que um dia o chinês venha a ser a língua da ciência do que o português. Então, isso é o que se discute historicamente. Mas, além de parabenizar a Vanessa, no início, o professor Mário não se apresentou, eu gostaria de fazê-lo agora, né? O professor Mário, muito importante dizermos aqui que ele é o ex-editor-chefe da Revista Brasileira de Anestesiologia, no período de 2010 a 2015. Atualmente, ele é professor e anestesista na Fundação Universidade Regional de Blumenau. Eu agradeço imensamente todo o trabalho que o professor Mário fez para a Revista Brasileira de Anestesiologia, formando as bases para que a gente tenha hoje o que temos na Brazilian Journal of Anesthesiology, e realmente esse é um papel muito importante que se constrói uma revista. Mas dentro dessa construção, somente esse ano, nós realmente conseguimos ter uma reindexação da então Revista Brasileira de Anestesiologia para a Abidjan, e esse é um processo editorial bastante complexo, mas ele se refletiu, quem observa isso, as publicações e compara as publicações até 2020 e agora de 2021, observam que os títulos dos artigos no PubMed, eles agora perderam os colchetes nos títulos. E qual é o significado dos colchetes nos títulos do PubMed? Ele indica todas as publicações que não estão na língua inglesa. Não estar na língua inglesa significa que pode estar em português, mas pode estar em espanhol, em grego, italiano, etc. E quando o mundo que aceita o inglês como a língua da ciência vê um artigo com os colchetes, naturalmente há uma tendência a não se acessar aquele artigo por ele não estar na língua inglesa. Então, isso já tem comprovações disso, publicações relacionadas a isso, que
isso diminui o número de acessos aos artigos e com tendência de não crescimento do fator de impacto das revistas. Então, esse também foi um fato que pesou na decisão de mudança da língua oficial da Abidjan de português para inglês. Embora, mesmo anteriormente, como a língua oficial era inglês e português, e nós publicássemos os artigos em inglês, ainda assim nós não perdemos o colchete no título do PubMed. Então, só agora, com uma reindexação real em inglês, nós conseguimos retirar os colchetes da publicação do PubMed. Isso é um imperialismo cultural, um imperialismo científico? Sim, mas, como o doutor Mário citou, nós podemos ter um trabalho paralelo, mas esse trabalho paralelo que nós fazemos no site da Abidjan, publicando e traduzindo os artigos também para o inglês, ou aceitando que as submissões sejam feitas na nossa língua natal em português, e nós nos responsabilizamos pela tradução para o inglês, isso é uma contribuição local e uma contribuição, em última análise, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia para a pesquisa em anestesiologia, permitindo que os autores nacionais que não se sentem confortáveis para já fazer uma submissão em inglês, possam fazê-lo em português ou possam ler a revista também em português no site da revista. Então, são trabalhos paralelos e que não só o Brasil, mas o Canadá faz isso também, a Alemanha, a Itália, para dar oportunidade para os autores nacionais. Mas há uma tendência de que o mundo científico tenha como segunda língua o inglês. E, a longo prazo, à medida que isso acontece, se vê um viés ao contrário, né, de que quem só fala inglês e tem esse comodismo de ter o inglês como a língua da ciência, ele não terá uma segunda língua. E isso pode ser, ao contrário de ser uma vantagem, pode também ser uma desvantagem. E, além dessa possibilidade que nós fazemos no Brasil de português e inglês, nós também, em algumas situações, aceitamos que seja submetido em espanhol. Há uma parceria aqui dentro da América Latina e, por isso, esse webinar está sendo traduzido online para o espanhol. Então, também assim, na Abidjan, nós aceitamos que seja submetido em espanhol, e aí mas isso acontece em um número bem pequeno de artigos, e nessas situações nós também disponibilizamos a versão do autor dentro do nosso site. Então, são artifícios para vencermos aí o imperialismo científico que nós temos que aceitar como sendo a realidade atual da nossa ciência. Maria, professora, eu concordo, inclusive acho essa solução que a gente tem aqui entre nós excelente, porque exatamente permite que autores brasileiros, somente o pessoal que está iniciando pesquisa, escreva em português e depois acabe sendo publicado em inglês, mesmo que ele não tenha tomado essa iniciativa, mas o Brazilian Journal tomou a iniciativa por ele. Isso é bom. Só que também isso significa um custo, né? Porque muitas publicações internacionais preferem não arcar com esse custo, que no Brasil a sociedade brasileira arca e presta esse serviço educacional até, né? E uma outra coisa que eu também venho assim, me interessando por esse assunto, que é a história da ciência aberta, que eu não sei no futuro se não haverá pressão dos vários países, e sobretudo quando a sociedade começar a ter direito aberto à ciência e aos dados dos autores, os povos que não falam inglês ou que não têm fluência na língua inglesa, etc., e esses dados estarão disponibilizados apenas na língua inglesa? Então, é uma pergunta, não é? Se a ciência aberta não vai acabar também envolvida nesse negócio,
E aí, Maria José, volta o imperialismo científico, né? O imperialismo dos homens de língua inglesa, ingleses, norte-americanos, etc. Porque é incontestável também que ele... Novamente, o doutor Mário teve um problema na conexão. Eu vou passar para a Vanessa para comentar sobre os comentários do doutor Mário. Eu concordo plenamente com a professora Maria José Carmona e o professor Mário Conceição, mas eu, assim, por ser um pouquinho mais jovem, eu penso também numa outra questão. O autor, né, da língua portuguesa, ele vai ser muito bem-vindo, né, na Abidjan, ele vai escrever em português, mas eu acho que também ele poderia tentar escrever em inglês, porque a gente tem que crescer na vida, né? E até o PPCR fala muito isso, né? E a gente tem que tentar, e assim, não é fazer a primeira vez, é fazer umas 10, 20 vezes, porque ninguém nasce sabendo, e a gente tem que se especializar, se nos tornarmos cada vez mais proficientes para a gente crescer. Mas, assim, os autores portugueses são muito bem-vindos, a língua portuguesa são muito bem-vindos, o artigo vai ser publicado tanto em português e traduzido para o inglês pela revista, mas é um recado que eu dou. Para a gente crescer, a gente tem que se esforçar. E por que não começar a escrever em inglês também? E, claro, sempre com uma tradutora juramentada e tudo, revisando o que você escreveu, né? Mas por que não? Eu penso Porque dessa forma. a professora Vanessa fez um comentário muito importante em relação a tentar escrever em inglês, porque quando o artigo é submetido em português, nós pedimos as revisões para autores que fazem a revisão em português. Enquanto que, se o artigo é submetido em inglês, o mundo é o limite. Nós podemos pedir para revisores do mundo inteiro, o que melhora a qualidade das revisões e a possibilidade das revisões. Quando o artigo original está em português, nós temos uma limitação ao Brasil e aos países de língua portuguesa em relação aos revisores. Então, isso limita a qualidade e o número de possibilidades de revisores. Eu acho que o autor que submete em português, ele leva desvantagem em relação a esse aspecto. Isso é muito nítido, né? Que nós temos conseguido melhores revisões e uma melhoria realmente dos artigos quando nós abrimos para revisores estrangeiros, além dos brasileiros que podem revisar em inglês. Então, assim, nós estimulamos os revisores a fazerem a revisão em inglês, mas esse é um processo e um outro aspecto para a melhoria dos artigos é realmente termos um editor de inglês, né, que atualmente nós temos contratado dentro do escritório editorial. Então, todos os artigos, mesmo aqueles submetidos em inglês, nós fazemos uma auditoria da qualidade do inglês, uma auditoria profissional dessa qualidade, não apenas aquela que nós solicitamos para os autores, porque muitas vezes é solicitado, mas não é feito conforme isso necessita. E a gente acredita que ter uma boa qualidade de inglês na revista também é um fato para a melhoria da importância da revista, das citações e do fator de impacto. Ok. Eu peço desculpas pela instabilidade da minha internet, que eu tenho um sinal na tela de internet aqui, mas na prática não está funcionando direito. Pelo menos de vez em quando eu saio do ar. Eu não sei se tem mais alguém que queira interferir, queira fazer perguntas para a professora Vanessa, ou emitir sua opinião. Eu quero agradecer imensamente a Vanessa, realmente, por ter se dedicado, porque essa é uma
Normalmente nós temos muitas coisas que nós habitualmente falamos, temas que nós comentamos, mas esse realmente é um tema novo, que eu sei que a Vanessa teve que ir pesquisar do início. Ficou Sim. Excelente, Vanessa, muito obrigada. E obrigada aí pela aula de História e pela colaboração com a Abidjan, por atuar como editora associada da Abidjan. Eu acho que a Abidjan está ganhando muito em ter você como editora associada. E também agradeço ao professor Mário Conceição por toda a colaboração como ex-editor, e agora como membro do Conselho Editorial da revista, e também contribuindo para o nosso crescimento. Aí. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Vanessa, para você se despedir, então, professor Mário. Muito obrigada, boa noite a todos, tenham um excelente final de semana e obrigada pela presença e pela disponibilidade pelo tempo. Muito obrigada. Obrigada, professora, e professor Mário também. Ok, obrigado a todos também, muito boa noite.